A paz do Senhor, igreja amada, é com muita alegria, é com muito fervor no nosso coração que nós estamos aqui para adorar o Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a voltar o seu coração agora ao Senhor Jesus e a juntamente conosco agradecê-lo por essa grande oportunidade, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede para adorá-lo. Pai Santo, eu quero te louvar, Pai, quero te agradecer, Jesus, porque Tu és o Deus que está em todos os lugares, Senhor. Tu estás conosco, Pai, em todo o tempo, em toda situação, Senhor. E nós te damos graças por isso, Senhor, porque nada, Senhor, nos impede de chegar a Ti, Senhor. E nós podemos neste momento, junto com cada família, em sua casa, em seu lar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo nome, Pai. Esteja, Espírito Santo, em liberdade em cada lugar, em cada família, Senhor. Nós te damos o lugar de honra nesta hora, na nossa casa, aqui neste lugar, em cada sala. Tu és o nosso convidado de honra nesta hora, Espírito Santo. Seja adorado, seja glorificado nesta hora, Senhor, porque o Teu sangue nos abriu, Pai, o caminho, e nós podemos entrar por esse caminho e Te adorar com toda a liberdade, com todo o coração, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor, exalte a Ele, porque Ele é santo. Amém, aleluia. Teu sangue da cruz me levam de volta pra Deus. A morte, a vida, as trevas, Ele já venceu. Teu amor me conquistou. Sou eterno vencedor. O véu se rasgou, a luz em mim brilhou, a glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Teu sangue na cruz me levam de volta pra Deus. A morte, a vida, as trevas, Ele já venceu. Teu amor me conquistou. Sou eterno vencedor. O véu se rasgou, a luz em mim brilhou, a glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás,
novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia, Jesus. Jesus é o caminho. E você pode andar neste caminho, nesse caminho perfeito, nesse caminho na verdade, nesse caminho da verdadeira vida. Aleluia. Amado, esse é o momento que eu quero te convidar também a louvar ao Senhor, a exaltar a Ele com tua oferta, com teu dízimo. Está sendo colocado aí para você na tela o número da conta e você pode fazer agora mesmo. Ou você pode também passar aqui na igreja. Mas o importante é que você esteja adorando ao Senhor, esteja continuamente fiel a Ele, porque Ele é fiel conosco, amém? E enquanto isso nós vamos adorá-lo, nós vamos declarar que, ó, quão lindo esse nome é, porque esse nome é bom, esse nome é fiel, esse nome é mais forte, esse nome é maior do que tudo que nós passamos, do que tudo que nós viemos a enfrentar. Jesus é mais forte, Jesus é poderoso, aleluias, aleluia, Jesus, te adoramos, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Aleluias. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Tu és maior que tudo, mais forte que tudo, Senhor, e nós te adoramos. Aleluias. Glória a Deus. Estamos aqui em mais um culto da nossa conexão IBSB. Eu estou feliz de ver você. Aliás, de você me ver e eu não poder te ver, né? Eu vi alguns aqui pelo telefone, conectado também, mas eu estou muito feliz de estarmos aqui na casa do Senhor e você aí na sua casa, louvando o nome dEle, canções maravilhosas que tocam o nosso coração, nosso espírito. E eu também quero tentar de forma objetiva compartilhar uma palavra que eu creio que o Senhor colocou em meu coração. E eu gostaria de orar com você nesse momento, pedindo que Deus me desse a graça de ministrar essa palavra a você, e que você aí na sua casa pudesse entender essa palavra, né? Que essa palavra possa surtir efeito na sua vida, possa ser a resposta que você, né, tem buscado, tem pedido do Senhor um alento, uma palavra de vida, e que essa palavra possa falar ao seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu apresento agora a Igreja Batista do Sevilha B, meus irmãos queridos que ouvem essa palavra. Quero pedir ao Senhor Espírito Santo que venha de encontro aos nossos corações, e que essa palavra possa trazer respostas, possa trazer mudanças, possa trazer, Senhor Jesus, aquilo que edifica a nossa vida. Quero pedir ao Senhor, muda-nos e transforma-nos por meio da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Espero que você já tenha preparado o seu pão, o seu suco, para daqui a pouco nós comermos do pão e bebermos do cálice. Mas antes eu quero compartilhar com você um tema muito importante. E esse tema é família unida, física, emocional e espiritualmente. Família, né, família vence unida, física, emocional e espiritualmente. Nós temos tratado aqui diversos temas sobre família, e eu trouxe para vocês, a última vez que eu ministrei a palavra, eu falei sobre a importância das emoções na construção da família. E hoje eu quero falar sobre a importância de uma vida espiritual e essa unidade espiritual na família para vencer os desafios do dia a dia como cristãos. E o texto que eu quero usar como base está no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, vai aparecer para você aí na tela da sua televisão, do seu celular também. Você pode acompanhar comigo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Está aí na sua tela já aparecendo para você. E eu vou ler para você, está escrito assim, olha: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós lemos aqui esse texto tão importante, que fala sobre a história, a trajetória do povo o povo hebreu que estava dentro da nação do Egito. E esse povo, eles tiveram que sair dessa terra do Egito, para que Deus escolhesse um lugar precioso para que esse povo
pudesse constituir a sua família, pudesse constituir ali uma nação com o propósito de Deus. E o certo é que por mais ou menos 400 anos o povo judeu estava sendo oprimido, o povo judeu estava sendo massacrado, escravizado, estava sendo cada dia consumido pela nação do Egito. E Deus tinha um propósito muito importante para aquele povo, um povo escolhido por Deus, um povo que Deus tinha algo importante para fazer naquela nação. E Deus, ele tinha uma causa nobre para aquele povo e para aquela nação. E por causa dessa causa nobre que Deus tinha para aquele povo, para aquela nação, Deus, ele precisou que aquele levantar um líder, para que esse líder pudesse motivar essas famílias a cumprir esse propósito, a cumprir um objetivo muito importante, que era ir para um lugar onde Deus iria constituí-los como uma nação, e a nação mais importante de toda a terra, que é a nação de Israel. E para isso, era muito difícil para aquele povo. Por quê? Porque existia um jugo de escravidão sobre aquele povo. Faraó escravizava aquele povo, Faraó tinha imposto sobre eles um jugo muito grande. E é a mesma coisa nos dias de hoje. Satanás, ele quer colocar um jugo sobre cada família do planeta, para que essas famílias elas tenham obstáculos, para que essas famílias elas tenham desafios esses que são muito difíceis de serem superados, de serem vencidos, e que são muito importante serem identificados esses julgos. Como assim julgos? Por exemplo, as famílias da terra, todas as famílias têm alguns desses tipos de jugo, de problema, de situação para vencer. As famílias têm problemas, muitas famílias têm problema com filhos ou a criação de filhos. Tem problema, o homem tem determinados tipos de problema, a mulher tem determinados tipos de problema, né? Muitas famílias são famílias que enfrentam a guerra contra os vícios, né? Contra as drogas, contra as bebidas, contra os jogos, contra todo tipo de situação. Existem problemas, julgos nas famílias que são julgos financeiros, né? Pessoas que vivem problemas financeiros terríveis, e existem famílias que existe sobre elas um jugo espiritual. E Deus, ele queria resolver o problema do povo hebreu, mas ele queria que o povo entendesse algo muito importante, que só era possível sair do Egito, só era possível experimentar algo novo, se esse povo fizesse uma coisa muito importante: se unisse como família. Se esse projeto que Deus tinha para essa nação fosse feito em família. Só era possível que esse projeto desse certo se ele fosse feito unidos em uma mesma família. Entenda que para uma nação mudar, entenda que para um estado mudar, para uma cidade mudar, é necessário a unidade da família. É necessário vencer os jugos que Satanás coloca sobre a família. Aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12, conta exatamente como foi todas as instruções que Deus deu para Moisés, instruir o povo, para que as famílias se unissem, para que eles pudessem vencer o jugo que Faraó, que aquela nação estava colocando sobre eles. E justamente agora, nesse ponto número 1, eu quero ensinar para vocês como é que vencemos os jugos familiares. Como é que vencemos os jugos familiares? A primeira coisa que Deus deu instrução para o povo, em Êxodo capítulo 12, foi que o povo levasse para dentro de casa, foi que o povo pegasse e colocasse dentro da sua casa um cordeiro sem defeito para sua família. O povo, eles tinham que escolher um cordeiro perfeito, sem mácula, sem machucados, sem enfermidades, um cordeiro macho de aproximadamente 1 ano de idade, tinha requisitos. Eles tiveram que escolher e levar para dentro da casa deles, naquele momento de clausura,
lembrando que as famílias, elas estavam confinadas dentro de casa, lembrando que o povo estava também em um contexto de epidemias, de situações muito desagradáveis acontecendo na nação, estavam todos apavorados, todos com muito medo, e estava para acontecer a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos. E a única maneira que eles tinham para vencer aquele jugo, aquela situação, aquele problema, os conflitos, era levar o cordeiro sem defeito para sua família. Nós sabemos bem que o cordeiro que nós estamos falando é uma figura da existência de Jesus. E anos depois desse cordeiro que era imolado, a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A única maneira de vencermos os jugos familiares, as pressões na família, os problemas que nos assolam, as dificuldades que temos enquanto seres humanos, a única maneira é trazer Jesus para dentro da nossa casa. Infelizmente, para muitos, Jesus ainda é um Jesus histórico. Para muitos ainda, Jesus é um Jesus que ainda é um conto de fadas. Para muitos ainda, Jesus é um Jesus que ouviram falar de uma história contada, que Jesus existiu, ouvem Jesus como sendo apenas alguém que um dia nasceu como qualquer outro profeta, ou como qualquer outro pensador, e isso tem me desafiado. Eu confesso para vocês que todos os dias da minha vida, eu tenho querido conhecer um Jesus que eu ainda não conheci. O maior desafio que eu tenho como ser humano não é como pastor, mas é como ser humano, e o que mais me intriga é eu conhecer um Jesus que não é apenas um Jesus contado na Bíblia, mas eu conhecer um Jesus que é verdadeiramente o Cristo, que tira o pecado do mundo e que torna a minha vida diferente por meio do conhecimento que eu tenho dele e ele de mim. Esse é o maior desafio que nós temos. Nós precisamos fugir de um Jesus pós-moderno. O que significa isso? Eu gosto muito de história, e isso tem me intrigado muito. Ouvindo uns dias desses um grande pensador brasileiro contando um pouco da história da Idade Média, me intrigou muito, e eu fiquei refletindo muito sobre o que eu vou compartilhar com vocês por alguns dias, ou por até agora. Na Idade Média houve um período em que houve aquela doença muito conhecida, que foi a peste bubônica, que dizimou milhares e milhares de europeus. E na Idade Média, a igreja, ela estava no poder de todas as coisas. E é aí que os historiadores falam que existia o teocentrismo, que era a igreja no centro de todas as coisas. E como houve uma grande pandemia ou uma grande epidemia, a ciência evoluiu, o homem tornou conhecedor de coisas que não sabiam anteriormente, e houve um avanço científico de uma forma estrondosa durante a Idade Média. E na Idade Média, que Deus era o centro de todas as coisas, as pessoas acreditavam em Deus, elas buscavam respostas em Deus, elas oravam para que Deus pudesse fazer as coisas. E um pensamento moderno do século XV ao século XX começou a invadir o pensamento e o coração das pessoas, em que as pessoas agora elas eram tomadas pelo seguinte pensamento: eu creio na ciência, eu creio que os cientistas resolvem o meu problema, eu creio em tudo que pode resolver o meu problema. E começou a deixar os princípios e valores da igreja para acreditar em uma fé, que é a fé na ciência. E o que começou a acontecer com tudo isso? O modernismo. O modernismo, ele trouxe algo muito importante, que foi um fenômeno chamado niilismo. O que é o niilismo?
não é a apostasia. A apostasia é quando nós abandonamos a fé. Mas o niilismo é o esquecimento dos princípios e valores inseridos por Deus na casa de Deus. E as pessoas começam a abrir mão daquilo que ela acredita, daquilo que ela tem fé, daquilo que ela tem convicção, para buscar outros tipos de valores. E nós vivemos em um mundo, queridos, que nós dependemos de Jesus até que a ciência resolva, que o médico resolva, que o psicólogo resolva, que a religião resolva. Mas nós não estamos nesse mundo pós-moderno. A ciência tem suprido toda a dependência que nós deveríamos ter de Deus. E as vãs filosofias, a psicologia, a religião, todos eles têm tentado justificar as más ações humanas, tendo como base a ciência. E a Bíblia diz que o coração humano é enganoso e é extremamente corrupto. Isso é muito importante, por quê? Porque o povo hebreu, eles eram totalmente dependentes de Deus. Eles não tinham uma mentalidade antropocêntrica. Hoje nós temos justificativas para a ciência, para a psicologia, para a neurociência, para tudo resolver os nossos comportamentos, para livros de autoajuda, é o que mais tem hoje. Nós arrumamos tantas técnicas, tantas coisas, tantos valores, mas esquecemos de colocar o nosso coração na fonte de todo conhecimento. Nós esquecemos de colocar a nossa família naquele que pode resolver todos os problemas, todas as situações, que se chama Jesus. Nós precisamos trazer de volta o Cordeiro para dentro da nossa casa. Estamos engajados em um sistema filosófico, em um sistema de pensamento, onde não percebemos, mas aos poucos, a humanidade tirou Jesus de dentro de casa. E agora é importante você entender uma coisa: Jesus foi distraído no meio de tantos argumentos e pensamentos. É necessário pegar esse cordeiro, trazer de volta para dentro de casa, porque a família depende de Jesus para que haja uma revolução na mentalidade. O que Jesus veio fazer é trazer uma revolução nas nossas crenças, nas nossas maneiras de pensar, nas disposições psíquicas e morais. Por quê? Porque Jesus, Ele me ensina e te ensina a não conformar com esse século, mas renovar, mas mudar pela renovação da mente em Cristo Jesus, que foi o que o apóstolo Paulo diz. E como é que nós vamos fazer assim? Você tem que entender que você e eu nascemos em uma sociedade assim. E por que essa sociedade é assim? Porque as famílias têm sido divididas. Porque hoje a coisa mais comum, aos trilhões, terem crianças, adolescentes e jovens homossexuais. Porque assim nós vamos conformar assim? Porque o mundo hoje é um mundo envolto por drogas, por bebidas, por confusões, por pessoas que se divorciam. Nós vamos conformar porque é assim. E a igreja está se conformando. Por quê? Porque Jesus, Ele deixou de ser o centro. Jesus deixou de ser o centro de todas as coisas, para que o homem pudesse vir e assumir o controle de tudo. O pós-modernismo, ele traz o antropocentrismo, que é o homem como figura principal, que é o homem que domina e que ele inclusive lê e entende até mesmo a mente de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Eu tive que dizer para minha esposa esses dias: cansei até mesmo de tentar pensar no que Deus pensa. Vou deixar Deus assumir o controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque o mundo tem aderido às babaquices, tolices e de tudo que tem sido dito sobre a família. A igreja, até mesmo a igreja, tem ignorado os fundamentos da palavra de Deus. E eu queria dizer para você que as famílias hebreias também estavam passando por uma onda de crises políticas. Moisés, que era um grande líder, intervindo na política. Faraó cedia, Deus endurecia o coração de Faraó, ele abria a mão,
restringia, fechava, ia, voltava, crise política. Nós também temos vivido uma crise política. Aquela comunidade de Deus estava passando por uma crise social. Nós também estamos passando por uma crise social muito forte. A família é desmoralizada nesse país, tem sido desmoralizada. Muitas pessoas, muitos líderes defendido os valores sociais completamente contrários à palavra de Deus. Aquela comunidade também estava passando por problemas existenciais, pragas e mais pragas, problemas e mais problemas. E agora a última praga era a morte de todos os primogênitos. E o que nós vamos fazer? Será que os nossos filhos também vão morrer? Será que Deus vai tirar a vida dos nossos filhos? Existia uma promessa para aquela família, que era uma família espiritual. E a única saída era colocar Jesus dentro da casa, era trazer o cordeiro para dentro de casa. A única saída é tirar o homem do cenário, o homem no controle de todas as coisas, e deixar Deus assumir o controle daquela casa. E foi isso que Moisés deu instrução para o povo: tragam um cordeiro, tragam Jesus para dentro de casa. E o que foi importante, esse cordeiro que é Jesus, que é o nosso mestre, que tem palavras de vida, ele nos ensinou, ele viveu, nos ensinou a como fazer as coisas de forma correta. E muito mais do que fazer as coisas de forma correta, Jesus deixou o sangue dele como uma ferramenta extremamente importante para ser usada e vencer guerras e vencer batalhas. O cordeiro imolado foi o selo de proteção para as famílias. O que nós temos que entender é que Jesus, o sangue de Jesus, é uma arma extremamente letal contra as ações de Satanás. Existem pessoas, já aconteceu mais de uma vez, de gente me procurar e eu ouvir e comentar e falar: pastor, fizeram macumba para fulano de tal. Já fizeram isso. Sabe de uma coisa? Macumba não pega em ninguém que anda com Jesus. Macumba não pega em ninguém que tem a marca do sangue de Jesus. Satanás, ele não pode agir naquelas casas onde as janelas, onde as portas têm a marca do sangue do Cordeiro. Muito mais do que nas janelas, muito mais do que nas portas, na nova aliança garante um sangue no nosso coração, na nossa vida, onde Satanás ele não pode agir, ele não pode tocar, porque nós temos esse selo de proteção que nos garante a vitória contra o inimigo. A única garantia de vida contra aquela peste, contra aquela praga, contra aquela 10ª praga da morte, foi a marca do sangue. E hoje, eu e você temos a plena consciência do poder do sangue de Jesus sobre a minha casa e sobre a sua casa. Na quinta-feira passada, nós celebramos um culto em família em casa. Todas as famílias da igreja tiveram a oportunidade de celebrar uma célula em casa. Assim como esse sermão está sendo ensinado para você, o povo teve que se unir, o povo teve que se juntar, o povo teve que se conectar naquele dia, para que eles pudessem juntos trazer o cordeiro para dentro de casa, para que agora eles pudessem pegar o sangue do cordeiro juntos, a família unida, tomar daquele sangue, colocar numa cumbuquinha e com isopo aspergir sobre as janelas e sobre as portas, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar e ia destruir toda a família. Mas sabe de uma coisa muito importante? Nós temos aprendido, e você está aí na sua casa agora assistindo, e você está aí agora com a sua família, e você tem aí nas suas mãos autoridade, você tem conhecimento do poder do sangue de Jesus, para que você faça o mesmo, para que você tenha o selo da morte, da vitória, o selo de proteção na sua casa. E eu quero dizer para você, queridos, em 1 Coríntios capítulo 11, 13, o apóstolo Paulo, ele deixa algo muito importante. Tem que ter alguém para fazer isso.
tem que ter alguém para pensar. A família de Deus tem que ter um líder, tem que ter alguém que tem iniciativa, tem que ter alguém que faz, tem que ter alguém que dá o primeiro passo. E sabe quem era que dava o primeiro passo? Era um homem. E a Bíblia diz, Paulo deixa muito claro que o homem tem um papel muito importante, um papel emocional, um papel físico e principalmente um papel espiritual. O homem como cabeça. Aí na tela está aparecendo para você, ó, porque o homem, ele tem que ser o cabeça da mulher, em todos os aspectos. Isso é muito importante. O que me preocupa, você jovem que me assiste, é que você tem que aprender a ser autônomo com Deus. O que é alguém autônomo? É alguém que anda com Jesus porque ama Jesus, de verdade. E quando você se casa, sabe o que vai acontecer? Você vai andar com Jesus e a sua mulher naturalmente anda com Jesus. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje é essa autonomia, onde a mulher tem que andar com Jesus, a mulher é que promove o reino de Deus, e o homem se perde como esse principal, como esse homem, como esse sacerdote, que procura o reino de Deus, para que, por influência, a sua família aprenda a andar com Deus. Eu tenho falado sobre isso com vocês aqui, como que tem sido importante a minha caminhada com Deus, e como que isso tem sido uma influência positiva para minha esposa e para os meus filhos. Todas as vezes que eu me dedico com mais intensidade às coisas do Senhor, a minha esposa, naturalmente, eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo. Os meus filhos sabem, principalmente o Caleb e o Pedrinho ainda não sabem, mas o Caleb, ele já sabe que quando eu estou no quarto tendo o meu tempo com Deus, é o tempo que ele tem que respeitar aquele tempo. E eu tenho certeza que ele vai aprender, sem eu ter que ficar ensinando, sem eu ter que ficar falando. Por quê? Porque nós ensinamos aquilo que fazemos, muitas vezes sem palavras, mas por atitudes nós ensinamos e nós fazemos. Isso é muito importante. O homem tem que ser esse cabeça espiritual. O homem naquele papel, naquela casa, tinha uma importância muito grande. E você, homem, não se acomode com as coisas do Senhor, não se acomode em ser a referência dentro da sua casa. Em Deuteronômio 6, 5 e 7, tem um texto muito importante, e esse eu quero compartilhar com você, que diz o seguinte, está escrito assim, olha: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso é muito importante, porque como ensinar para os filhos, depois de grandes, que eles não podem envolver com mulheres? Como ensinar para os filhos, depois de grande, que eles não podem ter um namorado, ou uma menina ter uma namorada? Como ensinar depois de grande que ele não pode ser corrupto, que ele não pode roubar? Mas nós temos o privilégio de conhecer a Jesus, e nós temos a oportunidade de inculcar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos, porque eu e você estamos levando a palavra de Deus para dentro da nossa casa. Você não deve se assustar quando falar de fazer uma célula na sua casa. A célula na sua casa é um grande privilégio. Essa semana eu falei com os líderes: antes de ensinar os outros, façam vocês mesmos. Antes de liderar a sua célula, faça uma célula na sua casa. Ensine a palavra, compartilhe a palavra, brinque com a palavra, raciocine a palavra, faça jogos com a palavra. Mas uma coisa eu quero dizer para você, homem, para você, mulher: aprenda a palavra e reproduza a palavra de Deus na sua casa. Um exemplo muito importante, e o último exemplo que eu quero dar para você, no livro de Jó, de 1, versículo 4 e 5, diz o seguinte, olha aí na tela para você ver: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez,
e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias, seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Esse princípio é um princípio importante, gente. Porque quando nós temos o hábito de trazer o cordeiro para dentro de casa, de entendermos o poder do sangue do cordeiro, nós automaticamente seremos intercessores pela nossa família. Papai e mamãe, vocês devem ser intercessores pelos seus filhos. O intercessor é aquele que ora, é aquele que jejua, é aquele que busca a presença de Deus continuamente pelos filhos. Por quê? Porque muitas vezes o filho ele não tem consciência de mundo espiritual, e nós, como pais, entendedores da palavra, precisamos fazer aquilo de que eles não são capazes de fazer. E Jó é um grande exemplo de intercessão, de fazer com que o cordeiro entrasse para dentro de casa. E nesse tempo de crise, como eu tenho dito para vocês, é necessário trazer o cordeiro, e é necessário pegar do sangue do cordeiro, mas para isso o homem tem que tomar a iniciativa, a mulher tem que seguir o exemplo do homem. É necessário os pais automaticamente ensinar os filhos, e é necessário haver intercessão no lar, contínua pela vida uns dos outros. Eu aprendi que eu preciso orar pela minha esposa, a minha esposa aprendeu que ela precisa orar por mim, e nós entendemos que é necessário continuamente orarmos pelos nossos filhos, pela vida deles, pela saúde deles, pelo futuro deles, por quem eles vão casar, pela profissão deles, pelo ministério deles, pelo talento deles, pelos dons deles. É necessário a família ser uma família que intercede uns pelos outros, para que o cordeiro ele mantenha vivo, ele mantenha presente, e ele não saia da casa, mas ele permaneça produzindo frutos e gerando vida. É um tempo que nós precisamos entender essas verdades. Número 2, entenda uma coisa: não era simplesmente trazer o cordeiro para dentro de casa. O cordeiro ele era uma oferta. O cordeiro era uma oferta, e não era qualquer oferta, era a melhor oferta. O cordeiro era a oferta. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Como eu disse, os julgos, eles são vencidos com princípios, trazendo o cordeiro, usando o sangue de Jesus. Mas tem uma outra coisa muito importante para vencer os julgos. Muitas famílias confiam em suas forças físicas, confiam nas suas habilidades intelectuais. Muitas famílias trabalham muito, mas não têm o mais importante, que é a prosperidade. Não tem prosperidade, sabe por quê? Porque a prosperidade ela só vem do Senhor, e ela vem quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Constantemente existem famílias que quebram esse princípio. Há muitos anos atrás, eu e a minha esposa, nós fizemos um pacto com Deus. E que pacto com Deus foi esse? De sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. A minha mulher e eu, para começar, não tenho o meu dinheiro e não tenho o dinheiro dela. É o dinheiro dela, o meu dinheiro é um só. Para começar, não tenho os meus sonhos e não tenho os sonhos dela. Ela tem os sonhos dela, eu tenho os meus, que se tornam um. E na minha casa, a gente não tem o meu carro, não tem a minha camisa, não tem o meu sapato, é tudo nosso.
Primeiro princípio que você tem que entender é que você e sua esposa são um, e porque são um, precisa ter unidade, e a unidade é o que vai fazer você alcançar seus objetivos, é o que vai fazer você vencer e trilhar em um caminho de sucesso. Uma coisa que eu quero que você entenda que é muito importante: o dízimo e a oferta, ele faz parte de uma família que vence, que rompe, que prospera, que cresce, que avança e que conquista coisas que ninguém conquistou. Eu não estou falando de ter muito dinheiro, porque eu conheço gente que financeiramente ganha muito pouco, mas porque entende esse princípio, o princípio de ofertar o melhor, o princípio de fazer o melhor. Sabe o que acontece com essa família? São prósperos, recebem benefícios que somente o Senhor pode trazer. E eu e a minha esposa juntamos tudo, e já é algo programado nas nossas finanças. X por mês, dízimo. X por mês, oferta. E aquilo é sagrado. 12 meses do ano nós dizimamos e nós ofertamos. E digo mais para você: eu levo tão a sério essa questão do dízimo e oferta, que a Igreja Batista do Sevilha B, ela também dizima e ela também oferta. Porque é um princípio extremamente importante. Eu quero ler para você em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 10. É muito importante. A Bíblia diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Sem medida. Para por aí. A Bíblia, existe uma promessa, que se eu e você aplicarmos esses princípios em nossas vidas, nós vamos receber proteção e prosperidade do Senhor. E o ponto número 3 que eu quero abordar com você: o povo no Egito, eles precisaram do cordeiro, eles precisaram também, para comemorar, para celebrar a Páscoa, de pães asmos e de ervas amargas. Os pães asmos, que são pães sem fermento, que também são conhecidos como pão de aflição, descrito em Deuteronômio 16:3. O apóstolo Paulo, ele faz uma analogia desse pão asmo, porque o pão asmo, a Bíblia fala que o povo teve que sair correndo às pressas e não deu tempo da massa ser levedada, como de costume, para a massa inchar, o pão ficar bonitinho, redondinho. Então um pão asmo é um pão fininho, sem fermento, com uma farinha própria. E o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo da pureza da vida cristã, usando esse pão asmo. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre esses crentes que não devem de forma alguma serem fermentados pela maldade, pela malícia, mas que nós crentes precisamos de ser como os pães asmos da sinceridade da verdade, como está escrito em 1 Coríntios 5:8, que eu não vou ler com vocês agora. E uma das causas que contaminam a família, que fazem com que a família fique suja, contaminada, que fazem com que a família fique embolorada, sabe o que é, queridos? Das 11 obras da carne que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele descreve. Das 11 obras eu escolhi 3 para citar para vocês. A lascívia. A lascívia, hoje nós vivemos em um mundo lascivo. O que é lascívia? Digamos que num português assim bem facinho de entender.
A lascívia é um desejo desenfreado por sexualidade. Vivemos em um contexto hoje que a prostituição e a impureza são coisas normais. A impureza masculina, impureza feminina, pensamentos, é comum hoje. Essa questão da sexualidade ser uma questão muito aflorada. E é uma das obras da carne que Satanás mais usa e que nós muitas vezes damos mais legalidade para Satanás agir e que destrói famílias. E eu quero dizer para vocês que se tem um fermento que nós precisamos tirar da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, é essa obra da carne chamada lascívia. E a lascívia, ela está diretamente ligada com a prostituição, com a impureza. Hoje nós temos internet acessível e muitos estão se contaminando com coisas pela internet, pelos olhos. Muitos estão envolvendo em relacionamentos que não deviam envolver por meio do telefone. Mulheres e homens tendo relacionamentos às escondidas, e porque não muitas vezes consumam um ato sexual, fala: não, eu não sou um prostituto, eu não faço nada de errado, eu não cometi adultério. Adultério não necessariamente precisa ser carnal para que ele aconteça, ele pode ser virtual. E a lascívia, esse desejo desenfreado de tanto homens quanto mulheres também se exibirem fisicamente, provocando desejos e paixões nos outros. Hoje é comum mulheres casadas exporem seus corpos seminus na internet, no WhatsApp, no seu status, para que outros homens fiquem olhando, desejando e cobiçando. E você que é mulher sabe disso, que tem muitas que fazem isso. Muitos homens fazem a mesma coisa. Fermentos da maldade que entristecem o coração de Deus e que prejudicam o relacionamento na família. Uma coisa que, infelizmente, uma obra que é muito comum e que infelizmente é extremamente, infelizmente, natural, que são as bebedices. E eu coloquei entre parênteses aqui também, generalizando a questão dos vícios. Queridos, a maioria dos jovens já experimentou bebida, algum tipo de droga, algum tipo de, seja ela lícita ou ilícita, mas a maioria das pessoas estão envolvidas com algum tipo de vício. Eu já vi casamento ser perdido por causa de vício, em que o desejo de um dos cônjuges era que o meu esposo se torne um homem de Deus. As famílias têm gritado para que esse levedo, para que esse fungo, para que essa substância que contamina a família e o casamento saia. Não podemos ter na nossa vida, com Jesus, o fermento da maldade. Precisamos fazer uma escolha, com fermento ou sem fermento. E a opção que temos é esquecermos o fermento da maldade para vivermos uma vida reta. E outra que eu quero citar para você, outro fermento, que é a inveja. A inveja é uma coisa extremamente comum. Hoje, com essa questão de tudo ser público, eu compro um carro, eu publico. Eu compro um telefone, eu publico. Eu compro uma casa, eu publico. Eu vou no shopping, eu publico. Existe uma rivalidade em quem vai consumir mais, em quem vai fazer mais, em quem é melhor do que o outro, em quem pode mais e pode menos. É um problema extremamente comum hoje. O ser humano compete mais do que qualquer outro tempo, acredito eu, da sociedade. E por último, os judeus também, quando eles estavam sentados para comer do cordeiro, não tinha diante deles apenas
esse pão asmo, mas tinha diante deles também ervas amargas. As ervas amargas eram uma simbologia de todo o sofrimento que eles haviam passado no Egito. Por que uma simbologia? Porque todo ser humano registra na sua memória, no seu coração, lembranças dos tormentos, das dores, das aflições de que passaram. Fica tudo registrado na mente, fica tudo registrado na memória, e Deus queria fazer exatamente com que eles lembrassem de todas as experiências negativas, de todas as experiências que eles haviam passado, para que aquele povo nunca mais quisesse viver aquela vida amarga que eles viveram. Para que aquele povo tirasse uma lição de tudo aquilo que foi vivido. Eu quero dizer para você, igreja, o Evangelho é assim, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, e as coisas antigas se passaram, e eu quero dizer para você que tudo pode ser feito novo. Mas o grande problema é que muitas famílias, tem um ditado que fala assim, que quem vive de passado é museu. E infelizmente muitas e muitas famílias erraram, vacilaram, e ao invés de olharem para frente, de falarem: não, Jesus está na minha vida, eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho comigo o fermento do pecado, já saiu da minha vida, eu não quero mais ficar lembrando do passado e remoendo as coisas do passado, mas agora eu sei que existe um passado, mas eu quero olhar para o futuro e fazer todas as coisas novas. Sabe de uma coisa? Você precisa viver coisas novas. As memórias do passado são importantes para escrever uma nova história. As memórias do passado são muito importantes para se escrever uma nova história. E o que me intriga sobre isso, e o último ponto que eu vou falar para vocês, o ponto número 5. O que me chama a atenção, e o que eu fiquei me perguntando foi: por que Deus instruiu Moisés a colocar ervas amargas na mesa, para que eles lembrassem de tudo que eles tinham passado, sendo que Deus tirou eles da escravidão, para que eles pudessem ir viver 40 anos no deserto? Por que Deus queria que esse povo vivessem 40 anos no deserto? Nós temos um conceito errado de felicidade. Nós achamos que para uma família ser perfeita, a família não pode ter problema. Nós achamos que a mulher ela tem que fazer tudo de forma perfeita, que o homem ele não pode errar em nada, que os filhos têm que ser os filhos mais educados, mais certinhos, eles não podem nada para a direita, nada para a esquerda. O conceito de felicidade é esse: não podem errar nunca, não podem fugir nada do contexto que a gente coloca como padrão correto. Felicidade é você continuar muitas vezes errando, tentando acertar, mas sempre tendo em mente que quando errar, que quando acontecer alguma coisa que ficar fora do lugar, lá junto com você, dentro da sua casa, existe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe o sangue de Jesus que apaga todo o pecado e toda mácula, tudo aquilo que destrói. Lá está com você um extrato da sua vida que você lembra de onde você veio, de que você nunca mais quer voltar para lá. E o deserto, ele é extremamente importante. O deserto foi uma prova para que aquele povo pudesse aprender a depender de Deus. Deus ele escolheu a família para que unidos, eles pudessem depender de Deus. Deus como centro de todas as coisas.
Deus sendo o principal em tudo. Deus precisou que eles ficassem 40 anos no deserto, para que eles pudessem esquecer de uma cultura egípcia e das religiões pagãs que eles aprenderam durante toda a vida que eles viveram lá. A cultura egípcia estava tão impregnada neles, que existem momentos que aquele povo, eles viravam e falavam assim: para que o Senhor foi nos tirar de lá do Egito? Nós comíamos pão, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo outro. Eles não conseguiam entender o favor de Deus na vida deles em meio ao deserto. Você não é perfeito, marido. Você não é perfeita, mulher. Seus filhos não são perfeitos. É uma catraca que está se ajustando dia após dia com o Cordeiro de Deus, com o sangue de Jesus, com tudo que eu e você precisamos, para que nós possamos um dia encontrar com o noivo. E lá sim, vamos viver uma vida perfeita. Mas uma coisa que eu quero dizer para você: não permaneça no erro e não se conforme com a sua família do jeito que é. Aquele povo precisava ser moldado pelo Senhor, para que eles fossem, para que aquele povo fosse digno de receber as promessas feitas por Deus. Sabe de uma coisa? Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Deus tem dito para você, Ele vai cumprir. E aquele povo ficou 40 anos caminhando pelo deserto, mas todos os dias eles tinham provisão de Deus. Até que um dia eles atravessaram o Jordão e puderam acampar em um lugar que manava leite e mel. E eu quero dizer para você: a família que Deus te deu é uma família que foi feita para superar, para vencer, para romper com limites, para experimentar o melhor no Senhor e para comer o melhor dessa terra. Não deixa de viver e usufruir aquilo que Deus tem para você. Vença os problemas, vença as dificuldades. Coloca Jesus no meio da sua vida e da sua família e deixa que Ele cuide de ensinar e resolver os problemas para cada uma das pessoas que estão vivendo aí na sua casa. E agora eu quero orar com você. Eu quero pedir para você que me ouve, para nós juntos aí darmos as mãos uns aos outros. E nós vamos convidar o Cordeiro Jesus para fazer parte da sua casa. Precisamos que Jesus, Ele permaneça não na sua vida, queridos, porque Ele já está na sua vida, Ele já está na vida dela, Ele já está na vida dos seus filhos. Mas Jesus, o Jesus real, Ele precisa estar aí como centro de todas as coisas. Vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos orar dizendo: Jesus, repita comigo essa oração: Jesus, nós te convidamos, venha para a nossa casa. Seja esse Cordeiro, Jesus, que tira o nosso pecado, que tira todo fermento, tudo aquilo que fermenta, tudo aquilo que suja a nossa vida, tudo aquilo que nos contamina, Jesus. Convidamos a Tua presença, convidamos o Senhor a materializar aqui na nossa casa tudo aquilo que tem fermentado, tudo aquilo que tem sujado, tudo aquilo que tem feito com que os planos do Senhor sejam frustrados. Nós pedimos perdão ao Senhor Jesus. Queremos que tudo isso que nos suja, que nos contamina, saia da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nossa família. Queremos hoje, Jesus, sermos intercessores pelos nossos filhos. Queremos hoje tomar uma posição como Jó tomou, de orar pela nossa casa, de orar pela vida dos nossos filhos, de orar pelo futuro dos nossos filhos, de orar pela profissão, de orar pelo ministério, pelos dons, pelos talentos, pelos pecados. Senhor Jesus, dê para esse homem ousadia, para que ele assuma o papel como cabeça da casa, o cabeça espiritual, um homem que seja a referência de Deus dentro dessa casa, uma mulher que seja uma mulher que edifica a sua casa, uma mulher sujeita aos princípios de Deus, uma mulher que ama ao Senhor com todo o coração,
e que haja, Jesus, entendimento da palavra em cada casa. Nós repreendemos os valores do mundo dentro da casa, repreendemos todo espírito, Senhor Jesus, de vícios dentro das casas, espírito das drogas, das bebedices, Senhor Jesus, espírito de imoralidade, espírito, Senhor Jesus, das trevas que tem dominado as casas e as famílias. Nós agora, pelo poder que há no nome de Jesus, te repreendemos e te ordenamos: vá embora, não perturbe as casas, não perturbe as famílias. Você agora, Satanás, que tem invadido mentes, que tem invadido corações, que tem feito famílias serem, no nome de Jesus, escravizadas, nós agora te repreendemos e declaramos que essa casa é do Senhor, que essa família é do Senhor. Esse filho homossexual não será mais homossexual, esse filho que usa droga não vai mais usar droga, esse marido que bebe não vai mais beber, essa mulher que fuma não vai fumar, essa família que tem andado longe dos caminhos do Senhor não vai mais andar. Essa casa pertence a Jesus, essa casa pertence a Deus, essa casa é uma casa onde celebra a Páscoa do Senhor, onde celebra a ressurreição de Jesus, onde celebra a vida com Deus. Nós profetizamos que essa casa é uma casa abençoada, que é uma casa onde tem vida e tem a vida de Deus. Remove todo o fermento, Senhor, fermento dessa modernidade, fermento do homem no centro de todas as coisas. Quem somos nós para ser alguma coisa? Queremos sair da frente e deixar o Senhor governar a nossa casa. Governa casas. O Senhor governará a sua casa. E onde não existe paz, haverá paz. Onde existem trevas, haverá luz. Onde existem divisões, o Senhor vai unir. Onde existe tudo aquilo que precisa ser consertado, o Senhor consertará. Deixa o Senhor assumir o controle. Seja dependente do Senhor. Satanás, o papel dele é matar. Ele é o anjo da morte, ele quer matar a sua família. Ele quer matar os sonhos de Deus para a sua casa. Ele quer fazer você parar. Ele quer destruir os planos de Deus para você. Mas a sua vida pertence a Jesus. Você que me ouve quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero pedir você, fala com Jesus: Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Perdoa-me. Diga ao Senhor: Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa a vida torta que eu tenho levado, perdoa a vida torta que eu tenho caminhado, Jesus. Perdoa-me por permitir com que o anjo da morte, com que a morte reinasse em minha vida. Perdoa-me, Jesus. Mas agora eu te convido, Cordeiro de Deus, que tira o pecado da minha vida, que tira o pecado do mundo, entra na minha vida. Eu entrego o meu coração a Ti, eu entrego o meu espírito a Ti. Já não me conformo com a morte, mas eu quero vida. Eu quero vida, eu quero vida. Convida a presença, convida a vida de Deus para fazer parte da sua vida. E já não mais existirá morte em você, mas existirá a vida de Deus. Oh Jesus, cada casa, uma casa onde habita a vida de Deus. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. Você vai comer e beber, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. O único que traz vida, o único que dá vida, o único que pode fazer todas as coisas novas, o único que pode fazer você trilhar pelo caminho do deserto, recebendo provisão, é o Senhor. O único que pode fazer você viver uma expectativa nova é Jesus. E nós vamos agora, juntos, comer desse pão e beber desse cálice. Eu quero orar consagrando esses elementos junto com você.
Eu vou receber aqui o meu pão e o meu cálice. Eu quero orar agora junto com você, consagrando esses elementos ao Senhor Jesus. Erga aos céus e nós vamos agradecer ao Senhor. Pai, te damos graças. Te damos graças porque o Senhor é bom e o Senhor tem trago mudanças profundas para a nossa vida, para a nossa família. Eu te dou graças pelo suco de uva e te dou graças pelo pão. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que esse pão e esse suco sejam consagrados a Ti e que possam ter o efeito poderoso do sangue de Jesus, quebrando nas nossas vidas todo jugo de Satanás. E eu sei, Jesus, que a unção tem o poder de quebrar o jugo. E eu sei que o poder do sangue de Jesus quebra toda a maldição. E nós vamos comer do corpo, o corpo de Cristo. E nós vamos pedir ao Senhor Jesus que esse pão seja consagrado a Ti. Para a honra e glória do Teu nome te damos graças. Amém e amém. Algo muito importante. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 12, que a família se uniu para comer juntos aquela Páscoa. Eles se uniram para comer do cordeiro, se uniram para comer do pão asmo, se uniram para comer as ervas amargas e aplicaram o sangue sobre as marcas, sobre as janelas e sobre as portas. E nesse momento, você na sua casa, vamos comer do pão e beber do cálice. E eu quero dizer para você e agora, juntos, unidos, famílias que eram pequenas, essas famílias uniram-se umas com as outras para comerem do pão e fazerem toda a cerimônia de celebração da Páscoa. Hoje é um dia de festa ao Senhor, porque uma família vence unida espiritualmente, e você não pode desprezar o valor espiritual. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: vocês são muito crentinhos, vocês são muito espirituais. E quem disse isso uma vez para uma determinada família: vocês são crentinhos, tudo de vocês é Deus, os filhos estão perdidos. Quase todos. Mas os filhos daqueles que eram crentinhos, que eram espirituais e que davam importância para as questões espirituais, é uma família unida e na presença do Senhor. Não despreze o que é espiritual. O espiritual, ele é muito importante. E você agora vai comer do pão e beber do cálice em família. Comam juntos. A Bíblia diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deste dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis,
por estatuto perpétuo. Senhor Jesus, que essa promessa esteja sobre as nossas casas. Que nenhuma praga destruidora chegue até a nossa casa. Que a nossa família seja guardada e protegida pelo teu sangue. Que nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nada possa nos alcançar. Porque nós estamos seguros e protegidos espiritualmente pelo Senhor. Guarda a nossa família e que cada casa seja uma casa de paz. Que cada família seja uma casa onde a presença do Senhor habita perpetuamente por todas as gerações. E que nenhum tipo de fermento do pecado possa perpetuar na nossa família e na nossa casa. Que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sejam protegidos, guardados e livres de todo mal, e vivam em paz por todos os dias, até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, e que você seja feliz e habite nessa terra seguro e sem nenhum temor do mal, porque o Senhor é com você. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.